Bem-vindos a essa edição da Telesur Notícias em Português. Eu sou a Fânia Rodrigues e a partir de agora a gente vai revisar juntos quais são as principais notícias da semana da América Latina e do mundo. Começamos! Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decretou um bloqueio total contra a Venezuela. Através de um decreto presidencial, Trump anunciou o congelamento de todos os bens e recursos financeiros venezuelanos nos Estados Unidos, impedindo que sejam sacados, vendidos e transferidos. O presidente Trump também vai sancionar aqueles países que decidirem comercializar com o governo de Nicolás Maduro. Na tarde da última quarta-feira, milhares de venezuelanos manifestaram seu repúdio ao bloqueio com um protesto no centro de Caracas. E o presidente Nicolás Maduro anunciou que a comissão governamental não comparecerá à próxima rodada de diálogos na ilha de Barbados. Seguimos na Venezuela porque nesta segunda-feira iniciou a segunda Brigada de Solidariedade Che Guevara. São militantes sociais de 13 países que participam de debates, vivências em comunas e atividades de solidariedade à Revolução Bolivariana. Durante 20 dias, o grupo conhecerá a realidade de 7 estados venezuelanos. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro autorizou a privatização da Eletrobras. O anúncio se soma à oferta de venda de outras 41 propriedades públicas brasileiras ao governo dos Estados Unidos. O ministro de Energia, Bento Albuquerque, informou que quer vender todas as ações da empresa até o final de 2019. A justificativa é um suposto déficit de 37 bilhões de dólares. No entanto, a Federação de Eletricitários afirma que o valor corresponde a 1/3 da receita anual da empresa. A venda da Eletrobras representará desemprego de 7 mil brasileiros, além da entrega de 270 subestações, possível aumento no preço das tarifas e perda do controle dos principais rios e afluentes do país. Seguimos no Brasil, onde nós vamos fazer contato agora com o nosso correspondente, Inácio Lemos, que vai nos atualizar sobre as informações da semana. Aló, a tentativa frustrada de transferência do ex-presidente Lula da Silva desde Curitiba para uma cárcel comum em São Paulo pela Polícia Federal comandada por Sérgio Moro escondeu das portadas dos jornais o que aconteceu na madrugada do Congresso, a aprovação do texto base da reforma da Previdência que prevê a redução das pensões por morte, redução da meia salarial, também a extensão da idade limite para aposentadoria pelas mulheres de 60 a 62 anos e também maior tempo de contribuição são alguns dos pontos mais criticados dessa reforma de ajuste econômico no Brasil, impulsada por Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Obrigada, Inácio. E os argentinos vão às urnas no próximo domingo para escolher os candidatos que disputarão as eleições presidenciais no dia 27 de outubro. São as chamadas eleições primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias. Cerca de 33 milhões de cidadãos estão convocados a votar e decidirão quem serão os candidatos à presidência e ao Legislativo Nacional das eleições gerais daqui a 2 meses. O presidente Maurício Macri busca o aval de sua coligação Juntos por el Cambio para disputar a reeleição. Já do lado da oposição, a chapa favorita é Frente de Todos, com Alberto Fernandes e a ex-presidente Cristina Kirchner. Vejamos agora algumas informações gerais sobre essas eleições primárias na Argentina. São 1.160 candidatos, entre eles 529 mulheres, 631 homens. Segundo as pesquisas, cerca de 15% dos eleitores ainda estão indecisos. O que mais preocupa os argentinos são os problemas sociais, de segurança e a corrupção. Nessas eleições será implementado um novo sistema de contagem de votos e os resultados oficiais serão divulgados 48 horas depois do encerramento da votação. E nossa correspondente Sabrina Roth nos atualiza sobre os últimos detalhes do processo eleitoral. Saludos en estudio, saludos a toda a audiência de Telesur. Saudações para vocês no estúdio e a toda a audiência da Telesur. Reta final de cara às eleições do próximo 11 de agosto na República da Argentina. Nesta ocasião, será uma espécie de pesquisa eleitoral, já que os principais cargos e os principais partidos acordaram apresentar uma lista unitária. O presidente Maurício Macri, candidato de Juntos por el Cambio, realizou um ato de fim de campanha na província de Córdoba. Enquanto o candidato pelo Frente de Todos, Alberto Fernandes, encerrou sua campanha na cidade de Rosário, província de Santa Fé. Isso se explica pelo peso eleitoral dessas duas localidades. Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Sabrina. Agora passamos a Guatemala, que também tem agenda eleitoral. Nesse domingo, cerca de 8 milhões de guatemaltecos escolherão seu novo presidente no segundo turno das eleições gerais. Sandra Torres, do partido Unidade da Esperança Nacional, é a favorita, já que terminou o primeiro turno com 25% dos votos contra 13 alcançados por Alejandro Giammattei, do partido Vamos. O processo eleitoral acontece em meio a manifestações que apontam fraude eleitoral no primeiro turno, já que os candidatos favoritos à disputa foram impugnados. Os atos também repudiam o acordo migratório pactado entre o presidente Jim Morales e o governo dos Estados Unidos, que prevê, entre outras medidas, a cobrança de impostos para as remessas financeiras enviadas para Guatemala. 15% dos guatemaltecos vivem nos Estados Unidos e o dinheiro que enviam aos seus familiares representa 12% do PIB do país. Vamos aos Estados Unidos, que essa semana viveu mais uma tragédia, um tiroteio massivo que deixou 22 pessoas mortas e outras 26 feridas. O presidente Donald Trump visitou El Paso nesta quarta-feira e foi recebido com protestos. Movimentos sociais e organizações civis exigem políticas de igualdade racial, de prevenção de crimes de ódio e controle da venda de armas. Com esse atentado em El Paso, já somam 277 pessoas assassinadas esse ano nos Estados Unidos, vítimas desse tipo de violência. No México, autoridades anunciaram que tomarão medidas judiciais e organizarão operativos policiais para controlar o tráfico ilegal de armas em rotas que partem dos Estados Unidos. Esses fatos lamentáveis que aconteceram nos Estados Unidos devem gerar reflexão, análise e levar à decisão de controlar a venda indiscriminada de armas. La venta indiscriminada de armas. Em Honduras, durante essa semana, centenas de cidadãos protestaram exigindo a renúncia do presidente Juan Orlando Hernández, acusado de ter relações com redes de narcotráfico. Os hondurenhos protestam pela saída do presidente depois que a Justiça dos Estados Unidos divulgou uma investigação que vincula o chefe de Estado e seu irmão, Juan Antônio Hernández, assim como o ex-presidente Porfirio Lobos, a uma rede de narcotráfico internacional comandada por Alexander Ardón. Juan Orlando Hernández nega as acusações, mas não soube explicar suas transações financeiras com uma empresa que é investigada por tentar impedir pedidos de extradição da Interpol. Na Colômbia, milhares de pessoas organizaram uma caminhada pela vida denunciando o genocídio de líderes sociais. Desde a assinatura do Acordo de Paz em 2016, cerca de 620 pessoas foram mortas em crimes ainda não investigados. E Paola Fernandes está em Bogotá e nos conta mais. Cordial saludo para você e para todos os televidentes. Uma boa tarde para você e para todos. Há um ano da chegada de Iván Duque ao poder, o que mais preocupa é o extermínio social e político que atravessa a Colômbia. Uma crise humanitária denunciada pela Bancada da Paz e por diferentes organizações sociais e defensoras de direitos humanos. A desatenção do presidente Iván Duque a esse problema é o que mais preocupa. Lembramos que desde o interior, centenas de pessoas caminharam até a capital, Bogotá, em busca de atenção por parte do presidente e do seu gabinete. Mais de 200 líderes sociais foram assassinados durante esse primeiro período de governo e diferentes mobilizações foram realizadas durante esse ano. Vigílias, atos em várias cidades do país pedem que se proteja a vida dos líderes sociais. A última delas foi há apenas alguns dias. Milhares de pessoas tomaram as ruas para pedir ao presidente Iván Duque que implemente o acordo de paz, mas que garanta a vida desses líderes que, nos seus territórios, o que fazem é defender a vida, o meio ambiente e os direitos das suas comunidades. Agora, a Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky pediu ao grupo de Normandia a retomada das mesas de diálogo sobre o conflito na região de Donbass. O pedido veio logo depois da morte de 4 soldados ucranianos durante um bombardeio na região fronteiriça com Lugansk e Donetsk. O grupo de Normandia é conformado pela Alemanha, França e Rússia. Foi criado em 2014 para estabelecer mesas de negociação logo depois do início do conflito armado na região em disputa, no leste da Ucrânia.
Continua a crise migratória na Europa. Além disso, as forças de segurança europeias são acusadas de violar os direitos humanos dos imigrantes. Os meios de comunicação da Alemanha e do Reino Unido publicaram uma série de reportagens em que denunciam como os guardas da Frontex, Agência Europeia de Gestão de Cooperação Operacional nas fronteiras externas, torturam imigrantes. As publicações denunciaram que guardas da fronteira na Bulgária, Hungria e Grécia perseguem imigrantes com o uso de cães, usam spray de pimenta e os reprimem com o uso excessivo da força. Além disso, o barco Open Arms, que resgata imigrantes no mar Mediterrâneo, continua buscando um porto seguro para desembarcar 121 pessoas resgatadas perto da ilha de Lampedusa, entre a Itália e Malta, e não recebeu nenhuma permissão até o momento. E chegamos ao final dessa edição da Telesur Notícias em Português. Lembre-se que você pode deixar sugestões e comentários e isso nos ajuda a produzir as próximas edições. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima!